existe algo que muitas pessoas acreditam, mas que a palavra de Deus contradiz completamente. Muitos pensam, se ninguém viu, não tem problema. Mas a verdade bíblica é clara e absoluta. Nada está escondido diante de Deus, Hebreus 4:13 declara. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso significa que não existe pecado secreto para Deus. Pode ser secreto para as pessoas, para a família, para a sociedade, mas nunca será secreto para o Senhor. E é justamente aqui que começa um dos maiores perigos espirituais, o pecado oculto, aquele que ninguém vê, mas que lentamente destrói a alma. A Bíblia revela repetidas vezes que o maior perigo não são os pecados públicos, são os pecados escondidos, porque os públicos são confrontados, os ocultos são alimentados, e quanto mais escondidos, mais perigosos se tornam. Salmos 19:12 diz: quem pode discernir os próprios erros? Purifica a missão dos que me são ocultos? Veja algo profundo. Até o salmista reconhecia que existem pecados que se escondem dentro do próprio coração. Nem sempre são ações externas. Muitas vezes são atitudes internas, enveja, orgulho, amargura, desejos impuros, pensamentos maliciosos, e esses pecados invisíveis têm consequências reais. Primeiro, o pecado oculto enfraquece a comunhão com Deus. Isaías 59:2 declara: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Muitas pessoas dizem, eu oro, mas parece que Deus não responde. Muitas vezes o problema não é falta de oração, é presença de pecado escondido. Porque Deus ele não ignora aquilo que está oculto. Ele vê o que ninguém vê. Segundo, o pecado oculto corrói a consciência. No início, a pessoa sente culpa. Depois, começa a se acostumar. E com o tempo, o coração endurece. Efésios 4:18-19 fala de pessoas que se tornaram insensíveis. Isso acontece quando alguém vive constantemente escondendo pecados. A consciência vai se tornando cada vez mais silenciosa, até que a pessoa já não sente mais peso. E isso é extremamente perigoso. Terceiro, o pecado oculto sempre acaba sendo revelado. Números 3:2 e 23 declara: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Pode levar tempo, pode parecer esquecido, mas cedo ou tarde vem à luz. Veja a história de Acã em Josué capítulo 7. Ele escondeu objetos proibidos após uma batalha. Ninguém viu, mas Deus viu. E por causa do pecado oculto de um homem, toda a nação sofreu derrota. Isso mostra algo sério. O pecado escondido nunca afeta apenas quem o pratica. Ele gera consequências coletivas na família, nos relacionamentos, na vida espiritual. Outro exemplo é Davi. Após cometer adultério com Batseba, ele tentou esconder, mas no Salmo 32, ele confessa: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Veja a descrição: silêncio espiritual, angústia interior, peso na consciência. O pecado oculto sempre produz sofrimento interno, porque a alma não foi criada para viver em duplicidade. Deus nos criou para a luz, não para a escuridão. Por isso Jesus declarou em Lucas 12:2, nada há encoberto que não haja de revelar-se. Mas existe uma verdade maravilhosa. Deus ele não revela pecados para destruir pessoas. Ele revela para restaurar. 1 João 1:9 traz a solução. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Observe, o caminho não é esconder, é confessar. Não é fugir, é se arrepender, porque o arrependimento quebra o poder do pecado oculto. Muitos têm medo de confessar seus erros a Deus, mas esconder é muito mais perigoso. Provérbios 2:8 e 13 declara: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa alcançará misericórdia. Deus não exige perfeição, ele exige sinceridade. Ele não espera que sejamos impecáveis. Ele espera que sejamos transparentes. Outro efeito do pecado oculto é a perda de sensibilidade espiritual. A pessoa continua frequentando a igreja, orando, lendo a Bíblia, mas sente que algo está morto por dentro. Isso acontece porque o pecado escondido cria uma barreira invisível, não para o amor de Deus, mas para a percepção desse amor, porque a culpa impede a liberdade espiritual.
mas há esperança. Sempre quando Davi confessou seu pecado, ele declarou no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus não rejeitou Davi, ele o restaurou. Isso revela uma verdade poderosa. Nenhum pecado oculto é grande demais para o perdão de Deus, mas todo pecado oculto é perigoso demais para ser mantido escondido. A única maneira de vencer pecados secretos é trazê-los para a luz da confissão, a luz do arrependimento, a luz da verdade. João 3:20-21 diz, quem pratica a verdade vem para a luz, porque a luz não destrói o Filho de Deus, a luz o cura. Se hoje existe algo oculto em sua vida, a mensagem bíblica é clara. Não espere ser exposto. Escolha se expor diante de Deus, porque quando confessamos voluntariamente, Deus perdoa imediatamente e restaura completamente